disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Entrevistas, festas, aquele bate-papo, eventos, entretenimento, publicidade. Tudo isso você encontra aqui. Programa do Paquito, sua empresa em destaque. Boa noite, meu povo. Estamos começando mais um programa do Paquito, diretamente aqui dos estúdios da TV Galega, a imagem da cidade. E eu quero dizer um negócio pra vocês, hein? Hoje o programa vai estar bem interessante, tá? Aqui ao meu lado, Elimar Russi Filho e Juliana Mesadri. Isso. Russi. É isso? Isso. É, o Elimar é um grande mágico aí de Blumenau, que a gente foi atrás para conhecer um pouquinho do trabalho dele, para trazer aqui para vocês também conhecerem um pouco mais do trabalho dele. Aqui ao meu lado o Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite. Só alegria, não? Só alegria. Vamos lá, hoje um programa diferente. Pois então. Tá? Vamos em frente, né? Vamos. Eu vou fazer uma mágica. Eu tô vendo uma cenoura aí, não sei pra que é isso aí, Fernando. Eu tô com medo. Deixar eles assustados. Quando fala de mágico, esse negócio de cenoura dá medo. É. E disseram que você vai participar desse quadro aí, tá? Não, é que tu que arrumou Da o quadro, cenoura. tu tem mais experiência com esse negócio de mágico. Então hoje eu vou deixar pra ti, né? Rapaz, tem chapéu, tem mesa, tem argola, não sei o que vai dar hoje aí. É. Vai dar um tiroteio grande aí. Vamos pra frente, né? Vamos ver. Vamos embora. Boa noite, meu querido Elimar. Boa noite, querido Paquito. Boa noite, nobre colega engenheiro, né? Fernando. Boa noite a todos os espectadores aí acompanhando, né? Boa noite, boa tarde ou boa madrugada, né? Depende da hora que estiver vendo. Agora, nesse momento, é ao vivo, né? Ao vivo às 20 horas, ó. Boa noite aí, Juliana. Boa noite, boa noite. A Juliana é tua esposa, né? Sim, minha esposa. E ela é que é tua ajudante aí, a... Há controvérsias, né? Tem gente que diz que o mágico é ela, na verdade, porque tem algumas mágicas aí, hoje, infelizmente, né? Porque pelo nosso formato aqui, por ser mesa e tal, a gente não vai fazer uma grande ilusão, porque as grandes ilusões, na verdade, eu sou só o ator ali. Sei. Eu faço toda aquela coisa, mas quem tá agindo lá dentro é ela. Ela é tua assistente. Tem uma caixa que cabem 16 espadas espetadas na caixa, Ave ela tá Maria. lá dentro. Eita. Tem uma caixa que eu amarro ela, eu coloco dentro de um saco de pano, amarro o saco, coloco Bota dentro algema. um baú. Um baú. É. Bota algema antes, é verdade, bem lembrado. Eita, danado. E depois ela se livra disso tudo, né? Tem a famosa cabine dos espíritos, que foi uma mágica criada pelo Houdini, o maior mágico de todos os tempos, que ele queria desmistificar, né? Que na época tinham muitos pseudos espíritas que queriam ganhar grana do pessoal, e aí faziam de conta que tinham espíritos, daí ele conseguiu provar que eram truques. Então a cabine dos espíritos, que também amarra-se uma pessoa, sobe-se uma cortina e aí começam a voar coisas como se tivesse espíritos lá junto com a pessoa, né? Entendi. E na verdade é ela que tá fazendo a mágica lá dentro e tá amarrada. Então Ela eu só que tá tô jogando ensinando as lá coisas fora. Mas assim, tecnicamente eu sou o mágico e ela é a partner, né? Mas é bem responsável por tudo. Existe uma escola de mágicos em Santa Catarina ou no Brasil, não sei. Assim, existem, hoje em dia é o fenômeno da internet, né? Então assim, existe muita coisa online, né? Santa Catarina tem a Associação dos Mágicos de Santa Catarina. Esse ano está completando, se eu não me engano, agora me foge a memória, que é tanta data na nossa cabeça, Sei. se é 20 ou 25 anos. Eu sou um dos fundadores. Sei. Mas, sobretudo, os colegas mágicos são mais do litoral. Muito mais em Florianópolis, né? Alguma coisa em Itajaí. Tem o Seara, Rafael Seara, que já foi presidente. Inclusive, ele criou daí também o Clube de Mágicos, que é em Itajaí.
tem uma sede lindíssima, com auditório, com teatro, mas cursos assim em Santa Catarina não existe, tá? Mas no Brasil existem algumas escolas, né, presenciais, mas o cara encontra muita coisa na internet, também de Clube do Mágico e tal, que aí vende o curso, né? Mas tem desde a mágica mais básica até as mágicas mais relevantes, assim, vamos dizer. Isso, né? a gente classifica assim, por exemplo, claro, tem as amadoras, tem as profissionais. Pessoal, tem gente que a gente nem sabe que era mágico. Juscelino Kubitschek era mágico amador. John Kennedy era mágico amador. E assim tem uma série de ilustres pessoas. O nosso primeiro presidente da Associação dos Mágicos de Santa Catarina, o engenheiro civil Wagner Sandoval, de Florianópolis, ele é bem mais velho que eu. Ele, inclusive, se eu não me engano, engenheiro tem que ser meio mágico mesmo. Inclusive, se eu não me engano, ele esteve envolvido também lá na Serra do Rio do Rastro, tá? Na construção lá. Ele tem uma longa carreira bonita. Ele é mágico amador, mas ele dá banho muito profissional, até porque muitos anos também ele já faz. Mas assim, daí tem as categorias da mágica. Então tem o close-up, que a gente chama, que são as micromagias, as mágicas de baralho, como eu falasse antes, né? Eu já não curto fazer, né? Eu já gosto das mágicas que a gente chama mágica de salão ou mágica de palco. Não que tenha que ser num salão, não que tenha que ser num palco. Leva esse nome só. Eu canso de fazer em praças, ao ar livre, cercado de pessoas, mas leva esse nome porque são mágicas daí de médio a grande porte de ilusão, que a gente chama, e aí tem as grandes um ilusões. espaço maior. Isso, daí tu faz num palco, local fixo. O close-up é aqueles com baralho, bolinha de espuma, moeda, né? Tirar a moeda das orelhas das pessoas. Pequenas mágicas. Isso, aquele que tu circula em mesas de bar, Eu já não curto fazer close-up, e também por algumas coisas. O cara tem que ser muito bom, realmente, né? Tem que ser muito bom. Eu gosto de fazer o seguinte, também deve fazer uns 20 anos que eu não faço mais, mas, por exemplo, vou na tua casa, né? Aí sempre tem alguém, pô, tu és mágico, então faz uma mágica aí. Claro, eu não vou ter as coisas preparadas para fazer lá, né? Então, para ser surpreendente, o que eu faço? Tens um baralho aí? Tenho. Aí eu pego o baralho do cara e faço alguma mágica ali. Mas também isso já faz uns 20 anos que não acontece. Sim. Mas é mais surpreendente que, o cara pegou o meu baralho e fez. E coisas assim inacreditáveis, né? Mas, na verdade, tudo é truque, né? É como eu sempre digo nos meus shows, né? Mágica de verdade, só o homem lá em cima. Só o homem lá em cima, né? A gente brinca de fazer mágica. Ô, Elimar, uma curiosidade, né? A mágica, a história dela, assim, se puder relatar um pouco pra nós, como é que surgiu a mágica, o nome mágico, como é que isso, quantos mil anos atrás, sei lá, 100, 200, como é que surgiu essa história dos mágicos? A história se confunde, na verdade, né? Porque sempre teve o misticismo, né? O oculto sempre despertou interesse. Sempre fui curioso por isso. Né? Exatamente. Então, assim, na verdade, inclusive, por exemplo, não tem os trambique, o jogo dos copos, aqueles 3 copos. Sim. Antigamente se fazia com uma noz, né? E depois começou a ser bolas e tal. Sim. Então, na verdade, começou muito no trambique. Tá? O cara se passando por feiticeiro, o cara e até a própria mágica de palco, mágicos antigos, famosos, eles se passavam por realmente tendo dons sobrenaturais, isso, bem lembrado a palavra, entende? E depois sim, daí foi com o advento que teve o Harry Houdini, o maior mágico de todos os tempos, mas antes do Harry Houdini, que até era o ídolo dele, o Houdini, que daí tem o I no final, até que ele virou Houdini. Acho que tem um filme, né, que fala... Tem vários filmes que falam a respeito. E esse foi o cara que daí introduziu realmente o fraque, a gravata, a faixa, a cartola, a varinha. Esse cara que criou daí, ele é francês, o Robert Houdini. Ele criou daí esse personagem do mágico mesmo. Aí tirou um pouco do lado místico para ser mais uma coisa teatral, mais circense, né? Ser mais de palcos daí, né? Mas se não, sempre era isso. Era vender uma ideia que tinha um sobrenatural ali, coisa de circo mesmo, né? Mais mambembe, né? Para ganhar daí em cima da crença das pessoas. Tanto é que o Harry Houdini tem a cabine dos espíritos por isso. Que era uma das coisas que muita gente se vendia como médium,
E na verdade não era. Era um charlatão querendo ganhar dinheiro. Ganhar O próprio dinheiro. Houdini, o filme do Houdini, do Harry Houdini, fala isso. Ele era muito ligado à mãe dele. A mãe dele faleceu e aí ele queria um contato. E ele ia pagar não sei quantos milhões de dólares, me foge os números. Nós engenheiros temos pouco número na cabeça, a gente não lembra. Então, aí foi ali que ele ficou revoltado. Ele começou a desmascarar essa gente, porque choveu gente querendo ganhar aqueles milhões dele. Ele já tinha muita grana. Ele era o popstar da época. Era como se fosse, algum tempo atrás, né, quando era vivo ainda, um Michael Jackson da vida, o Houdini. Mundialmente, claro, não tinha internet, não tinha TV, né? Mas ele excursionava e os shows dele no mundo Gigantescos. todo, meio gigantesco, ele era, né? Então ele tinha muito dinheiro. E aí ele começou a desmascarar esses caras que vinham dizendo, não, eu vou fazer o contato com tua mãe. Só que ele tinha uma palavra secreta que até hoje ninguém sabe, combinado com a mãe dele, para se ela voltasse. Aí a pessoa dizia, não, a tua mãe falou aqui e tal. Aí ele falava, essa é minha mãe mesmo. Nunca aconteceu. Por que no Brasil tem tão poucos mágicos famosos? E esses maiores mágicos são tudo do exterior? Estados Unidos, Inglaterra, Nova York, França. Por que esses grandes mágicos são tudo de fora? É falta de incentivo. E eles mesmo. fazem grandes shows, né? Grandes shows. espetáculos. Grandes espetáculos. Então assim nós temos, né? Nós temos alguns colegas que são bem famosos, mas é mais no nosso meio mesmo. Brasileiro? No Aqui Brasil. tem uma rapaziada nova fazendo, até esses dias estavam no Fantástico Tava, fazendo uma... como é que é o nome deles? né? O Klaus e o... O Vargas, né? Então tem o Tavares, tem alguns, né? Tinha o Cronos, né? O Cronos eu estive com ele alguns anos atrás, nós estivemos lá no Rafael Gomes Isso. Pérez, tem um cubano no Brasil, um dos melhores mágicos do Brasil é cubano. O nosso amigo Rafael Gomes Pérez, um dos fundadores também da Associação dos Mágicos de Santa Catarina, e ele sempre faz um festival e tal, e o Cronos teve um festival desse, daí teve conosco, lá em Balneário Camboriú, no Teatro Bruno Hitz, acho que é, né? Eu acho que é. É um grande mágico também, se apresentou muito numa TV famosa aqui do Brasil, né? Mas assim, é como tu falou, não é exatamente, por exemplo, não é o David Copperfield, não é o Dínamo, e aí vão alguns, né? Não é o... Máscara. É verdade, é isso que eu ia falar agora, não, é Mr. M. Mr. M, o Val Mr. Valentino. M. E é verdade que essa brincadeira do Mr. M aí, ele destruiu muito o poder dos mágicos. Muito. Revelou muito. Porque ele entregava tudo, né? Muito. E ainda foi no Fantástico ainda, né? Todo domingo ele revelava uma mágica. E até hoje tem, né? Até hoje tem, a internet tá aí. Na internet tá cheio de Tá mágico cheio, revelando. tá cheio. É mesmo? E aí o pessoal me perguntava, né? Pois bem, Elimar, e aí, tu és a favor, contra? Porque a Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul, inclusive o Cronos faz parte, foi a Associação do Brasil que entrou contra ele revelar os truques, tá? Teve isso aí também, foi né? a Associação dos Mágicos aqui do Rio Grande do Ele Sul. foi proibido de fazer isso? Foi, chegou mesmo? a ser proibido, tá? E aí eles me perguntam, daí eu digo, olha, para ser bem sincero, teve o lado bom e o lado ruim, tá? Como eu faço há tanto tempo mágica, depois a gente pode até falar sobre isso, mas eu peguei os altos e os baixos da mágica. Então, assim, quando eu comecei criança, para mim era o alto, e também em geral era o alto, porque tinham mágicos clássicos, principalmente em São Paulo. Existia a SBM, Sociedade Brasileira de Mágicos, que hoje em dia não existe mais. Na época, lá na década de 80, final da década de 80, deixou de existir já por briga política dentro da associação, né? Mas aquela época era uma época de gala, de auge da mágica. Aí ela declinou, tanto é que eu tive poucos shows durante minha adolescência, minha juventude. E aí o Mr. M, o que aconteceu? Ele voltou a ter o interesse do público daí pela mágica. Tanto é que muitos desses mágicos, aqueles dois que se apresentaram aí recentemente, né, de volta e meia, estão naquele programa de domingo à noite. Sim. Esses caras, eles começaram a fazer mágica, eles são bem mais jovens que eu, adolescentes assistindo o Mr. M. Então, assim, então teve os dois lados. Teve os dois lados. O lado ruim, o que é? Eu tenho colegas que chegaram a quebrar mágicas que eles próprios fabricam. As mágicas são muito caras. Porque tu não compra só o aparelho. Tu compra o segredo também. Então muitos de nós...
tem isso aí também? É claro. Eu imaginava. Então, assim, comercializa? por exemplo, assim, a tá. questão material Cara que é criou- madeira, é ferro e tal, mas tem um truque aqui, tem como se fosse uma questão de sigilo industrial aqui, né? Sim, sim. Tu compra É uma sempre- fórmula. exato, porque tu vai passar a descobrir como é que isso aqui Se funciona. eu pegar isso, eu não sei o que fazer com isso aí. Exatamente. Tem certeza? O coelho sabe. Vai Eu acabar não sei. machucando alguém. Vai acabar É, machucando vai alguém, acabar exatamente. machucando Essa alguém. aqui machuca. É. Então, e aí o que acontece? Mas só que mágicas, muitas, como técnicas da engenharia, mais uma vez, aqui, paralelo, né? A engenharia, muitos são fundamentos para outras coisas. Né? Na mágica, a mesma coisa. Tu, às vezes, vê mágicas lá que tu pensa assim, pô, aquilo não tem nada a ver com aquilo. Né? Uma coisa com a outra. Eu tô completamente diferente do jeito que apresenta e tal. Só que quando tu descobre o segredo, tu percebe que o fundamento para fazer aquele negócio lá, aquela ilusão, é o mesmo da outra ilusão, que é o mesmo da outra, e aí dá cascata. Ele vinha com essa desculpa sem vergonha, descarada, de dizer não, é porque para incentivar surgirem novos números, não surgem. Só que muitos números novos surgem com base em fundamentos derivados, antigos. né? Muita coisa, por exemplo, deriva de leis da física. Muitas coisas derivam de química. Ele faz de conta que é uma alquimia que tem ali. Nada. Tanto é que daí quem é da área de química, de física, muitas vezes já percebe, opa, isso ali ele fez assim. Ilusão de ótica. Então, Tinha um tigre dentro da jaula, saía, tinha uma mulher dentro da jaula. a clássica mágica da monga, a mulher gorila. Rapaz, eu tinha medo dessa monga. Meu Deus. É eu um- nunca é- tive ela coragem tem- de ver a monga. Olha como é curioso, inclusive tinha 2 nomes. Tu lembra? A monga. Umas chamavam de monga, umas de conga, que nem aquele calçado. Eu sou da época que surgiu a... assustou muita a conga. criancinha. Eu sou da época, pessoal, a gente entrega a idade, né? Eu sou da época que não existia ainda o Oktoberfest. E quando começou a surgir lá nos primórdios, nas primeiras, a 1, 2, Tinha 3, a monga. 4, tinha a monga, Aham. tinha o cinema 360 graus, tu ficava em pé lá assim, né? Daqui a pouco tu levava um susto, tu achava que ia cair. Tinha a monga. Tinha a monga, eu lembro. Ah, Botava um som de Ave fundo. Maria, tá nessa época aí, a não? monga Eu não lembro gritando. dessa monga. Eu lembro da monga? Eu lembro. Nós sabendo como é que funcionava o truque, a gente viu e a gente ficou receoso O mesmo truque sabendo. da monga, tá? pelo que me falaram, agora vamos revelar o truque da monga, então, já que não existe mais eu a não vou monga, confirmar. mas me falaram que era um jogo de luzes, um negócio lá dentro, depois que eu agarrei coragem, mas nunca fui ver a monga. Eu Ó, acho que eu não são tenho leis da coragem. física. Isso eu te garanto. Agora, como é que é feito? Eu lembro que esse Mr. M, ele entregou uma pancada de mágica, né? Não, e sem falar que Meu esses Deus do shows céu. aí que a gente vê aí, na verdade, eles chamam, né, já... Ilusionismo. Ilusionismo, né? Se tu for avaliar o cenário, é um negócio, uma Cabo alto, produção gigante. o custo daquilo deve ser altíssimo, não faço a mínima ideia, né? É grande. É uma superprodução, né? Muita gente envolvida. Eu acho que aquilo ele não faz num dia também, né? Um negócio... Depende. Por exemplo, que nem o Copperfield fez desaparecer a Estátua avião. da Liberdade. Também. Mas a Estátua da Liberdade, que é uma coisa fixa ainda e grande, Sim. com certeza não foi coisa de um dia. Tá? Sim. Ainda pra montar, preparar tudo, né? Agora, tem coisas sim. Por exemplo, a gente faz parte de grandes espetáculos, né? Como a gente já representou o Brasil num Festival Internacional de Mágicos. Com grandes ilusões, mas coisa que dava pra gente arrumar durante o dia, Esses né? dias eu ainda vi uma mágica, acho que foi no jornal, no Fantástico, foi no Fantástico que o pessoal foi teletransportado de São Paulo pro Rio de Janeiro. A Foi- gente não foi, né? assistiu. Eu assisti, Tu sim, assistiu? Tu viu esse dia aí, né? Eu vou falar um segredo. eu Ela acho- estava no celular, daí ela não prestou atenção. Mas agora Eu não falei nada. Sem querer revelar, aquilo ali foi tudo combinado, né, gente? Não pode, né? Não pode, né? Eu não vi esse negócio de São Paulo pro Rio, mas eu vi. e eles- sei como é que foi feito. Se funcionar as empresas aéreas, ó. Meu Deus do céu, ia acabar tudo. Um negócio, cara. O Eu vi cenário que deve ter sido um feito mágico ali. argentino que tá fazendo muito sucesso aí também. Eu vi ele num podcast lá de São Paulo, que agora não lembro qual que era. E vi ele no Danilo Gentili também. Um argentino. Que ele também faz esse negócio de teletransporte aí. O cara tá famoso aí na Argentina e tal. Ele foi num parque de diversão. Ele fez altas no parque de diversão lá. O cara tava lá na Montanha Russa e quando viu, o cara tava do lado dele. Inclusive tem uma mágica. Quando a gente começou a namorar, aí tinha uma grande rede de lojas nacional que me contratou para uma vez por mês. Eles reuniam os clientes deles e num sábado à tarde na loja, era aqui na 15. Essa loja acho que não está mais Não em tá Blumenau, mais. né? E aí reunia os clientes deles, que tinham o cartão da rede deles,
E aí fazia sorteio de brindes, um coffee break e um show surpresa, que era o meu. Então eu era contratado para uma vez por mês, ou a cada 15 dias, já nem me lembro mais. Uma vez por mês. Faz quase 20 anos isso também. E aí eu comecei a namorar com ela, falei, né, ela soube que eu era mágico. Vamos lá, vamos ver um show meu. Então ela sentou na plateia. Então eram todos desconhecidos, que eram clientes, foram convidados pela loja, ninguém se conhecia. Até eles tinham direito a acompanhante e tal. Uma senhora sentou do lado dela, lá mais pro fundo. E eu começo sempre o show dizendo: mágica de verdade não existe. Tudo é o papai do céu, tal, né? O homem lá em cima. Então a gente brinca de fazer mágica. Eu já falo isso, coisa que nenhum mágico fala. Aí no último número, que é o mais impactante, né? Inclusive trouxe aqui pra gente fazer, depois a gente vai fazer aí. E aí ela me disse que a senhora falou do lado, e não sabia que ela era minha namorada, achava que era uma cliente também. Ela assim, a velhinha: meu Deus, esse homem tem pacto com o diabo. Do tamanho da ilusão. Até que eu deixo por último, que ela é meio Mas é que surpreendente. tem umas mágicas aí que realmente impressionam. Impressiona. Tem eu umas acho que coisas que eu não sei nem não- como que o cara tira Eu não aquilo conheço da... uma pessoa que não gosta de mágica, né? Ah, não, é espetacular. Eu já conheci algumas, né? Ao longo Sério? dessa minha carreira aí, eu já conheci algumas, mas daí, por exemplo, teve a esposa de um amigo meu, a esposa do Gilson, engenheiro Gilson, um abraço, né? A Priscila. Ela falou que ela não gostava de mágica. Ela não gostava de Aham. mágica. Daí, nos nossos churrascos, que a gente ainda reúne o pessoal da faculdade até hoje, Galera das antigas. também não tão antigo. Não, é que eu sou o tiozão da turma, tá? Sei, sei. Tudo é Talvez gurizada ela teve maior. um- Eu fiz a faculdade mais velho. Um trauma com mágico, vai saber, né? E aí ela adorava ver os meus números de mágica, né? E confessou pra mim: eu não gosto de mágica, não gostava. O marido dela tinha me falado, até porque a primeira vez que nós fizemos foi na casa deles. Foi na ainda. casa deles, ó, ele já disse: a minha esposa não gosta de mágica. E ó, adora. E hoje eu já falei: não, chega de churrasco com mágica, que senão também não dá pra calibrar porque aí é Aí perigoso. o mágico esquece e entrega os truques. Ou dá um acidente, né? E aí eu cortei a mágica, eles falaram, daí ela foi uma das que lamentou: pô, parar as mágicas não dá, né? Mas tiveram algumas pessoas assim que... Mas é como palhaço e tal, tem gente que tem alguns traumas aí, né? Sim. E faz parte da vida. Vamos começar a brincadeira por onde aí? fazer uma. Vamos lá, Vai ter vamos uma lá. mágica agora. Vamos começar a brincadeira aí. Vamos lá. Então... Quer dizer, se eu usar Não, esse aí. eu tô com Mas- eu tô com fome, né? E mágico sabe que é um pouco diferente, né? A gente come umas coisas que eu não recomendo ninguém fazer isso em casa, né? Por exemplo, a gente come papel. Lá, não tem problema. É falar com a boca cheia, né? Olha aí, ó. Tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Oh, meu Senhor amado. Não pode. Parece comer um rolo de papel higiênico. Não pode. Ah, não pode. acaba mais. Não pode. Meu Deus do céu. Não, isso não pode. Não é verdade. Não. Não acaba mais, o homem vai morrer afogado. Tu tá de brincadeira. Não é As verdade. crianças ficam fascinadas. com Mas isso aí. imagina. Não é verdade. Onde é que entrou isso tudo ali? Não acredito. Meu Senhor Daqui a pouco, amado. Onde é que entrou isso tudo aí? De onde é que saiu, né? Meu pai. Não pode Não, ser você verdade. comentou pra sair, mas enfim. Sabe o que eu acho legal também? Jesus amado. O pessoal fala muito assim, aí eu faço shows, né? Pode tomar uma água. Agora vamos tomar, é pra acompanhar, que o papel é seco, né? Toma uma água. Aí eu faço shows, aí tu vê assim o brilho. Claro, as crianças, os pais vêm me falar muitas vezes quando eu faço muito show infantil também, aniversário principalmente. Como é que eu consegui entreter essa galera que hoje em dia elas são tudo muito né? Dispersa, né? Porque é interessante, mas o mais engraçado, cara, tu vê assim os pais, os adultos, o olho brilha, eles olhando. Sim. Aí depois eles veem assim: meu, parabéns e tal. A criançada adorou, mas ele tá falando dele. É muito interessante. Mas eu fico impressionado. Como é que. Peraí, deixa eu mandar um abraço pro Vini Moser. Não, Eu quero dizer que daqui a pouquinho vai ter uma mágica pra ti, tá, Vini? Aprende aí, tá? Depois nós vamos ver o que ele vai fazer com essa cenoura, tá? Depois eu te falo, Vini Moser. Essa é polêmica. Essa vai ser polêmica.
Mas voltando aqui à tua história, então, na mágica, já são quantos anos, mais ou menos, tu... Dia 12 de outubro desse ano, Aham. né? É o dia que eu comecei a fazer mágica. 12 de outubro, por coincidência, dia da criança. Sim. Vão completar 43 anos que eu faço mágica. Olha só. Eu sou mágico que há mais tempo faz mágica em Santa Catarina. Olha só. Eu fui o mais jovem mágico do mundo aos 6 anos de idade. É mesmo? É. Lúcio, aí, Lúcio, tu tem quantos anos, Lúcio? 6 anos de idade? Eu tô respondendo a tropa aqui, ó. Todo mundo assistindo e mandando aqui, ó. Show de bola, um abraço, O pessoal galera. que tá lá eles estão printando lá e mandando aqui, ó. Quem foi que mandou bota no Fernando? Eu quero saber quem foi. Eu acho que vai sobrar pra Fabrício, um abraço, Fabrício. Pro Ricardo Curbano da Galog, pro Michel. Só manda um recado pra eles, então, que com eles nem com mágica mais adianta, tá? Ó, já vai ter uma mágica especial pra vocês, tá? Vão transformar a água em cerveja. Que é Depois horrível. nós vamos ensinar vocês aí no Pra posto. eles que o homem é mágico, ele não faz milagre. Essa é a resposta que eu mais dou. É. Mágico me faz ficar rico. É. Não, faço mágica, não milagre. Mágico faz eu ficar bonito. Não, não. Diz que aqui não tem milagre. Eu digo que milagre sempre é um andar mais pra cima. Sabia que eu, particularmente, eu sempre, todas as vezes que eu vi uma mágica, é a primeira vez que eu vejo uma mágica ao vivo. Isso acontece muito. Nunca tinha tido essa oportunidade. Ó, estão pedindo mais mágica. Vamos passar pra mais uma. mais mágica. Vamos pegar os aros Vamos chineses. ver. Agora eu vou fazer em Qual pé que eu vou aqui. dedicar pros caras lá? Presta atenção que agora Essa nós aqui, vamos- aqui. deixa eu explicar pra vocês. Essa aqui os mágicos acreditam ser a mais antiga das ilusões. Isso aqui são aros ou argolas. Eu vou tá? prestar atenção. Engenheiro, quer ver? Eu tinha um amigo metalúrgico. Vou prestar atenção. E ele ficava louco, ele queria saber. O cara metalúrgico, o cara mexe com ferro. Essa aqui são de inox. E são aros ou argolas, todas elas independentes. Eu vou mostrar depois para vocês na execução. Eu só vou aproveitar o microfone rapidinho aqui para explicar. E foi encontrado um jogo de aros desse lá na China. Por isso que se chama os aros chineses. Foi feito o teste de carbono. Engenheiro Fernando, e descobriu-se que aquele jogo de aros, semelhante a esse, tinha mais de 1.500 anos. Olha. Ou seja, é uma ilusão muito antiga. Muitos devem ter visto já até pela TV ou alguns em circo, tá? E hoje aqui, no programa do Paquito, ao vivo e a cores, vão fazer esse número. Eu vou Esse prestar aí atenção. nós vamos dedicar pra quem, essa Atenção aí. mágica aí? Isso aí é com vocês. Dá uma limpadinha ali. Um abraço pro pessoal do Food Park Tamandaré que tá assistindo a gente aí. Rapaz. Posto Zimmer, Vou irmão. prestar É isso aí, atenção galera. aí. Olha aí, ó. Partner. Vamos lá então. Arrumar aqui o traje. Tá cheio de papel, cuidado. Ainda bem que na TV não vê tanto. Um aro. Ó. Então, sem aberturas. Aham. Sempre de um metal muito rígido. Todos eles independentes. Vamos começar simples, ó. Deixa eu ver se estou no Não é enquadramento. possível que ele vai enganar nós aqui na cara deixa do. eu mais Presta pra trás atenção, aqui. presta Tô atenção. pertinho deles aqui, ó. Presta Só vim atenção. mais atrás pra pegar o enquadramento melhor. Atenção. Não é possível. Não pode. Qual é a malandragem aí, Luiz? Presta atenção. Na hora que eu estiver bebendo, eu quero fazer isso aí também pra ver se Vai. tá certo. Só um vai encaixar os lados. Vai. Aí quando eu tomar 1 litro, depende se eu não encaixo os Pode. lados. Tô cuidando aqui pra não bater no microfone. Michel, vai aprendendo, Michel. Rapaz. Fala sério. Ah, o Ricardo lá da Galog, ele faz isso aí quando ele toma uns 5 litros lá. Não pode ser verdade. Mas já não tava emendado, não? Não, ele vai desemendar depois. Ó lá, ó. Presta atenção. Deu ruim. Ele tá enganando vocês. Não pode ser verdade. Isso aí Não é verdade. Não é possível, eu não consigo ver de onde que ele faz isso aí.
Ah, não é possível isso aí. Já tá desemendado. Ah, não, né? Já desemendou? Ah, fala sério. Não é possível. Não. Não é possível. Não Tá pode. louco. A do papel eu até imagino. Não é possível o negócio desse aí, A não. do papel eu imaginei. O Até Fabrício hoje faz essa surpreende. mágica aí, se deixar. Cara do céu, como é que... Eu não consegui ver de onde que ele emendou, nem quando ele desemendou. Não, essa final ali Não, eu tô olhando aqui e não consegui ver. O final foi mais Mas tu consegue fazer que nem um Mr. M e desmendar, não? Não, eu tô Falar tentando. como é que foi que... Não, se eu descobrir, eu vou revelar também. Só de raiva. Aí eu vou fazer, eu vou olhar depois nas gravações. Pô, eu querendo pra ver se fazer eu a acho. minha mágicazinha do meu baralho aqui, pra ver se eu Ah, impressionava, não pegava chega o nem mágico. perto. Nem perto não chega. Trouxesse baralho? Não trouxe, cara. Que lá na nossa turma lá tem um monte de mágico lá, porque quando vai jogar um truco lá, eu não sei, Tem bastante mágico. esconde carta, Bastante. some Essas horas tem carta. bastante mágico. É o lugar que mais tem mágico. Eu tô querendo tentar adivinhar o que seria esse kit aí. Não, calma, deixa pro final, senão depois medo tu vai desse ficar ruim. Então, mas enfim, então vamos contar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Peraí. Essa aqui é uma mágica, É, uma mágica. essa aqui é outra. Isso. Ixi, aquela E o é outra. chapéu, Na verdade, o chapéu aqui não vai ser pra mágica. A mágica é a mesa. E essa é a mágica surpreendente que eu faço no final do essa show. vamos deixar pro final. Que falaram que eu tinha pacto com o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou pedir pra tocar nos aros, não vou pedir pra com encostar. medo. Dizem que a gente não pode encostar nas ferramentas do mágico. É, verdade? isso dá morte. Não pode encostar. Tem aquele negócio de canudinho? Tem criança que chega no show e tem o pai, às vezes. Ah, mostra que ele leva a criança enquanto a gente tá preparando o show, montando, né? E vai já pegar. Não. Nós pode. fomos contratados, né, por um festival que o senhor chegou e. O diretor já artístico. já foi botando a mão. Só porque era no meio também, o cara acha É. que pode. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta, que deve ser, imagino, que 43 anos fazendo mágica e divertindo o pessoal, inventando truque novo. Qual foi o maior mico que tu já passou fazendo uma mágica? Ah, Agora tem conta essas pra- também. Eu tenho. Vamos eu pra parte tenho. ruim agora. História. Vamos pra parte da história. Eu Vai tava. lá. Eu disse pra ele que um mágico, colega nosso, escreveu um livro. Eu disse pra ele que ele Sim. também tem que. Um abraço Conta um amor pra pro. nós. Pro Franco. Porque aqui no programa eles gostam de ver a desgraça. desgraça, A desgraça. Não, pessoal, a melhor é coisa uma que boa, tem. é uma boa. É porque eu sempre digo, eu sou o cara mais transparente. Claro, só não digo os segredos, mas eu sou o cara Sim. mais transparente que tem. Mas não pode nem encostar assim. né? Não, eu não Mas falei. eu vou assistir a reprise depois. Tem um amigo meu, o Amir Silva, que era descobrir como metalúrgico, faço. ele vivia querendo pegar Nós isso na mão, porque rachamos imagina. todo o lucro. Você. Nós rachamos todo o lucro Nem que eu depois. tá? tiver que dar pausa no vídeo Não, aos 500 nós vamos vezes. dar pausa também. Mas eu vou aprender. Pode ver slow motion, pode ver quadro a quadro. Vamos lá pra turma aqui, ó. Casa aqui, 50, dezão e vou rachando. Nós vamos enganar os caras lá no É, posto. claro que e sim. tem gente no show, tanto criança quanto adulto, chega e diz: Eu sei como é que tu fez. Ele conta, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu me divirto com, Mas com as ele hipóteses. acha que tá certo. É, eu me divirto com as Aí esse hipóteses. aqui deixa ele acreditar, é? Foi Aí isso? vai pagar sonhando. Imaginando o aro não encaixar na hora, daí o ruim ali e tal. Tu vê, que nem ali, a gente faz, tem algumas que a gente faz de conta que tá dando errado pra ter o grande final. Que nem ali eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Sim. Primeiro eu dificultei pra encaixar. Daí daqui a pouco começou, daí o pessoal, pegamos ele, agora ele se ferrou, E daí vou lá e tiro com facilidade. Não, impressionante aquilo ali. Então isso é proposital. E muitas mágicas, nós mágicos fazemos isso, né? Como também tem palhaços que tem seus quadros assim, que as coisas estão dando errado. errado, daqui a pouco sai com um gran finale, né? E em shows de outros mágicos que tu já foi ver, tu também fica vidrado tentando descobrir o que o cara tá fazendo e não consegue? Outra sinceridade minha. Claro, a maioria das mágicas eu sei, porque o princípio é o mesmo, e tantos anos de carreira, né? E a gente se reúne justamente nesses clubes de mágica que a gente tem, Pra associações. tentar A gente faz ensinar o outro. conferências, exato. A gente se reúne, traz mágico. Nós já trouxemos aqui em Santa Catarina mágico da França, mágico do Japão, Uruguai, Chile, Argentina. É uma troca. É uma troca. Mágicos brasileiros, vem de Pernambuco, vem do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai fazendo, né? Entre nós mesmo, né? Mas daí eu sou muito transparente, porque o mágico se esconde o seguinte: tem leigos do lado dele, né? Vendo, por exemplo, na TV ou num circo, né? Pô, tu sabe como o cara fez aquilo ali? Aí os mágicos, sei.
Se eu não sei, eu falo, não, cara, isso aí eu realmente não sei. Mas claro, a maioria eu sei. É difícil eu não saber, porque como eu falei antes, o princípio delas é o mesmo, da maioria, né? Então tem uma ou outra que daí às vezes a gente fica um pouco desconfiado, como é que é e tal. Mas existe. Agora vocês falaram sobre coisa que deu problema. Deu ruim. Rapaz, bom, primeiro que sim, durante os shows, muita coisa dá errado. Ainda, depois coisa de Muita coisa. 18, né? Vai fazer 18 anos com ele ainda. Aí é jogo dá de errado. cintura. Sim. Improviso, é assim, ó, porque vocês não sabem o que vai acontecer. Que nem aqui eu errei por querer, mas muitas vezes eu erro sem querer, ou uma mágica falha no meio, o preparo não deu muito certo, tá muito quente, um negócio derreteu. A criança já quebrou copo. Quebrou copo. Quem já fazia parte aconteceu da de tudo. mágica na hora do show. Eu já deixei, já falhei fazendo mágica também. Mas aí o que acontece? A gente já puxa outra coisa, já muda, então é jogo de. Não pode se É desesperar. muito jogo de olhar. E quando ele olha pra mim, eu já sei que isso aqui deu errado. E tem que ter ela junto contigo. Eu prefiro. Ele tá folgado. Depois que ele começou Não, na. mas eu fico imaginando, né? Independente de ser um casal, né? Sim. Essa cumplicidade de Isso. palco, se ela não tiver um dia, não é qualquer um que consegue lá substituir. Não. Daí eu faço tem sozinho. como. Eu faço Não tem sozinho. como, né? Teria que treinar alguém junto. Teria que treinar alguém. Olha Né? isso. Então, por isso que eu digo, muitas vezes é ela que faz a mágica, né? Por exemplo, os preparos, tudo é ela que faz ali. Agora, assim, ó, a coisa mais constrangedora que aconteceu comigo foi constrangedor. Eita. Me rasgou a calça na bunda, a costura. Rapaz. Fui fazer um negócio lá e baixei Sentiu. a calça. Ai, aí já danou-se. Fez parte da mágica? O show tem que continuar. A sorte que rasgou quando eu estava de frente para a plateia. Mas eu, italiano, né? Alemão com italiano, e daí expressão de palco tem que ter também, a parte teatral. Então eu pensava, meu Deus, uma hora eu vou virar de... Tanto é que de lá em diante eu sempre comecei a usar cueca preta, porque se rasgasse vê menos. Ainda mais no palco, mais longe e tal, né? Embora muitas vezes eu faço rodeado, que nem eu falei, faço em praças e tal. E aí, o que eu fiz, cara? Eu peguei... A gente tem vários lenços, né? E fiz um aparecer, fiz um oba-oba lá com ele. E aí, sabe que artista ninguém Vai questiona que tirar vai atenção. fazer as coisas? Também. Mas como não sabe que o artista é tudo maluco, né? Eu amarrei aquilo na minha cintura e deixei ali. Então, se eu virava de costas acidentalmente, esquecia, ninguém ia ver, porque tava com o lenço. Sim. Mas pensar rápido. Mas né? deve ser várias que acontecem, né? Deve ser, porque assim... Cara, em um momento pode E de acontecer. esquecer o número no meio do caminho também nunca aconteceu. E Não, agora? esquecer não. Dá errado. Dá né? errado. Claro, às vezes, Às por vezes ele exemplo, esquece algum passo, né? Daí, por exemplo, a cabine dos espíritos. Que às vezes a sequência ele tem que amarrar o lenço e botar Explica no pra colo. nós aí como é que é essa cabine de espíritos aí. Eu não tô Bom, imaginando. Não, essa dá pra fazer aqui hoje? Não, né? não, Não, essa não, não, porque não, daí tem precisa que de ter- espaço. Tem que ter. Precisa de espaço. Que a Então, gente chega com uma cortina e tal. Deixa só mais uma perguntinha antes dessa. É que eu pergunto muitas coisas ao mesmo tempo, né, cara? Vai. Controlar, cara. Vai. Aqui, calma, pô. Acho que ele é geminiano. Tu é Não, é que geminiano? eu me interesso pelas coisas, daí eu me emociono. Mas é o certo. Isso é coisa dá, de né? engenheiro. Quando tu vai pra um show, então é uma parafernália de coisa. Às vezes não- vai até a carretinha. Tu tá brincando, você Vai, tem que levar carretinha. toda essa coisa aí, Sim, tá? sim. Meu show normal vai dentro da mala, daí vai a minha... Observa que lá é uma... O pessoal não tá vendo, tá? Mas lá atrás tem tá a minha mais caixa um- que tá tem com mais as um monte de coisa apetrechos. aqui, Então também, uma coisa como é que eu falei antes? O professor Pardal. Aquilo é uma caixa Energia. de comando elétrico. Aquele pezinho dela é de tábua de passar roupa e as rodinhas são de carrinho de bebê, ó. Sim. Ó, então isso eu levo pro espetáculo, Frankenstein. boto o meu banner, né? Ó, o Anderson Foguinho. Tá Ô, mandando Foguinho! um abraço pra ele. Engenheiro Tá assistindo Foguinho! lá, engenheiro. Engenheiro Tá eletricista. assistindo lá, falou pra mandar um abraço pra ele. Fez faculdade comigo? Grande cara. Grande amigão. cara. Foguinho aqui, ó. Aí, ó, vice. Estão tudo assistindo lá Mas no peraí, posto. deixa ele terminar agora de explicar. Vai. Os espíritos. Vai. Vamos. Casa dos espíritos. Cabine, aí. vou até A pra cabine trás dos um pouquinho. espíritos, Aí, daí ó. o que acontece? Primeira coisa, ela põe as mãos pra trás. A gente entra numa cortina. Ela tá lá dentro do espírito. Ela é o espírito. Mas vamos abreviar, né? A gente, Tá. a gente chega. Isso. Porque assim, ó, como se chama a cabine dos espíritos e é pra falar sobre espíritos mesmo, sobre médiums e tal, mas era muito tenebroso. E eu faço muitos shows que tem crianças também e tal. Então eu fiz uma coisa mais alegre. Tanto é que daí o fundo musical, a gente entra com uma cabine, então barulho de trovoada, raios e tal.
E só que daí na sequência começa a tocar Ghostbusters. Os Caça-Fantasmas. Então fica alegre a coisa. E aí, então, eu jogo a cortina no chão, aí a gente se apresenta, faz umas coreografias, umas danças e tal. Eu pego as mãos dela pra trás, eu mostro uma corda pra todo mundo, eu amarro as mãos dela atrás, bem pertinho, assim, como vocês estão, ela fica de costas, quando tem público ali, né, perto. Muitas vezes, a maioria das vezes não tem palco, então é no mesmo... E aí amarra a mão dela, e aí uma corda comprida, que eu e ela, a gente até brinca de cabo de guerra antes de amarrar ela, eu passo no pescoço, passo ao redor dos braços, amarro aqui no pescoço, amarro aqui no tronco, a mesma corda, bem comprida. Aí ela sentada, amarro nas pernas, né? E aí o que acontece? Eu tenho 2 lenços, começa assim, 2 lenços, dou um nó num lenço, dou um nó no outro lenço, boto no colo dela, eu subo a cabine, que é a cabine dos espíritos, que é uma cortina redonda, como se fosse um provador, né? E aí, vou os 2 lenços lá de dentro. Eu baixo a cabine e imediatamente ela tá amarrada e só tá ela lá dentro. E aí... Quer dizer que não tem condições dela estar jogando. Porque a brincadeira é essa, com esses espíritos ali, ela tá amarrada, ela não tem como fazer. É o que os médiums faziam naquela época. Não, tá ali, o cara tá amarrado, não é o cara. Então tem espíritos que estão agindo aqui. E aí, baixo a cadeira, aí eu pego a minha cartola, a gente tem o tonico. O tonico é um manequim, que eu uso, que fica do lado dela, aqui em pé o manequim, eu boto na cabeça do manequim a minha cartola. Então eu tô lá fazendo toda a encenação com a cartola, e aí chega uma hora, eu boto no tonico, mostro de novo que ela tá toda amarrada, subo a cortina e abaixo a cortina, o chapéu do tonico tá na cabeça dela. A cartola. Os espíritos que estão movimentando. São os espíritos que estão movimentando. É ela que tá fazendo tudo, né? E aí, por último, eu faço contra o calor e eu realmente transpiro muito. Pode estar com ar-condicionado. É o nervosismo também. Sempre fico nervoso, até hoje. O pessoal acha que não, 40... Não, o cara fica nervoso sim. Principalmente no começo do show. Tu não sabe se o público é gelado, não sabe como é... Tu sabe, tu és de evento, sabe como é que é, né? Então, daí eu tiro meu paletó, eu faço de conta que tá quente, boto no tonico, e aí eu subo a cortina. Quando eu desço, ela toda amarrada, tá vestindo o paletó e as cordas, vestido nela, e tem as cordas tudo ao redor do braço dela. Bem rápido. Bem rápido. Não dá pra entender. Essa também é maravilhosa. E aí ele me desamarra, né? E por último, eu ainda continuo com os braços amarrados. E ela tá com as 2 mãos nas costas amarradas em outra corda. Eu lembro que eu fui para um desfile de escola de samba lá no Rio de Janeiro. Que teve aquele primeira vez que a Unidos da Tijuca, né? Que ela começou a introduzir uns shows de mágica no desfile que caía a cabeça e tu lembra disso? Sim, E todo mundo fica, como é que isso acontece? E virou febre, né? Todo ano agora eles fazem algum número pra tentar ganhar ponto com isso. Aí como é que ele faz fazer aquela cabeça? Era um negócio impressionante. Depois que eles revelaram, perdeu a graça. Então, eu vi isso no ano que eles inventaram, eu tava lá. Inclusive, eu sou um pouco polêmico com algumas opiniões também. Teve um ano em Blumenau, em Santa Catarina, numa escola de samba lá de Florianópolis, convidou nós da Associação dos Mágicos de Santa Catarina para desfilar e tal. Tava tudo certo, né? E tanto é que eles ganharam aquele ano. E aí ia eu, ia ela, ia todas as partners, todos os mágicos, né? E em cima da hora eles falaram assim, não, as partners não vão. E vocês viram que a maior parte das coisas são elas que fazem. Só vão os mágicos. As partners nós vamos botar sambistas lá, moças fantasiadas de mágicas de partners. Falei, não, então eu não vou. E eu dei a maioria, porque daí os mágicos, mas pra gente ir caminhando, porque era pra ir caminhando, desfilando e fazendo mágicas. E aí eu comecei a dar ideia pros meus colegas. Falei, pessoal, vamos usar a que a gente chama essa da fita da boca, vamos usar o chinês, que dá pra tu ir fazendo, faz de novo, e tu vai andando, e o pessoal vai acompanhando, daqui a pouco já é outra turma, vai ver também. Eles fizeram os números que eu falei, mas eu não fui. Ela ainda falou, não, vai, eu te filmo. Eu falei, não vou, porque é uma sacanagem. Não é uma bunda desfilando lá na minha frente que vai te representar. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter respeito aos artistas. Claro. Ela é artista também, eu também sou artista. Fazia parte do show, né? Como tu falasse antes, poxa, como ela ajuda bastante, né? Sim, claro. E como tem coisas que ela faz. Então, assim, eu achei uma falta de respeito, e tava tudo combinado, daí não fui. Mas aquela escola foi campeã. Vamos fazer mais uma?
Vamos, porque nosso horário já tá. Tá terminando. Já Então, tá acabando? Não, sim. pá, já tá Deixa de esse sacanagem, né? Eu quero. Isso aqui, deixa. Já tá acabando? 16 minutos. Eu não tô enxergando direito hoje. isso. Que dali eu acho que dá o reflexo. Eu vou tirar pra vocês. daqui pra... 43 ali. Isso, tô com Pessoal, Na mão aqui. essa aqui é um número que a gente chama de faquirismo, tá? Porque é uma guilhotina. Meu pai. Eu, no show, eu não digo primeiro o que eu vou fazer. Eu sempre falo o seguinte, eu quero alguém da plateia com muita coragem agora. Arruma o pessoal pra prestar atenção na cenoura aí agora, que é um número especial. E aí, depois que a pessoa vem pro palco, daí que eu mostro o que eu vou fazer. É o seguinte, como eu falo, tudo é uma ilusão, né? Então temos aqui, tá? Então o que acontece? Eu coloco ela aqui, só que, claro, é uma mágica, né? Uma ilusão, não é de verdade. A pessoa coloca a mão aqui, né? A guilhotina desce, mas ela não corta nada. Não vai cortar nada, porque é um truque, é uma ilusão. Só que para parecer verdade, aqui embaixo vai uma dessas cenouras. Deixa eu até medir aqui qual é a cenoura que vai encaixar aqui, porque ó, são todas. Eu acho que essa aqui dá. Ó, Isso. essa aqui dá. Vamos ver se essa aqui também dá. Essa ali Aqui. também dá. Rapaz, beleza. Igual uma cenoura muito grande. Mas por que tem 3? Para a pessoa ficar tranquila, eu faço primeiro uma demonstração. Para mostrar que aqui em cima não corta, eu coloco uma cenoura que vai fazer de conta que é o braço da pessoa. E aqui embaixo uma cenoura que corta. Deixa eu ver aqui qual é que é. Pode ser essa aqui, daí com essa aqui dá mais efeito. Sim. Então assim, eu quero saber aqui do nosso estúdio qual dos dois cavalheiros é o mais corajoso dos dois. Ah, o Lúcio sempre. Não. Tu é o chefe. Vai lá, chefe. Ô, cara, se eu ficar sem um braço, Tu é o chefe aí. a coisa já não tá boa. Sem um braço, então vai ser Tá, pior. tu é vamos o fazer uma. chefe. Então, assim, ó, pro Paquito ficar Deixa o tranquilo, microfone um pouquinho pro primeiro lado vamos fazer uma demonstração. Isso. Opa. Faz uma mágica acho que aí. é que tá espelhado. Faz esse microfone. Isso, pode trazer Aí, pra ó. cá. Ó, Isso. primeiro eu vou fazer uma demonstração. E Esse microfone o sumiu. pessoal é sádico, eles querem ver de lado, tá? Então, assim, poderia mostrar aqui, mas eu acho que eu vou mostrar assim, porque o pessoal quer ver o seguinte, se a mão cair, eles querem ver cair do outro lado, né? Então é o seguinte, o Paquito depois, deixa eu arrumar o pezinho aqui pra não cair. Ai, meu Deus, medo de cada roubada. Pra ele ficar mais tranquilo, vamos fazer o seguinte, ó, aqui vai a mão dele, então segura só pra mostrar que não vai dar problema, né? Então, a guilhotina vai cair e não pode cortar em cima, porque depois é o braço dele. Virtualmente, nesse momento, é o braço dele. Então, olha como é tranquilo, ó. Se meu braço tá ali, Sim, senhor. Sim, eu já tinha senhor. morrido nessas horas. Para isso que é o chefe, tu é o líder. Rapaz. O líder vai na frente. Deus do céu. Olha aí, ó. Vai lá. Pois é, Eu já fiz a primeira, agora tu faz assim. Não, meu braço nem cabe ali, cara. deixa a gente falar com o Tiago, tá tudo certo ali, porque é bom que aqui tem bastante hospital perto, né? Tem Santa Isabel, tem ali Santo Antônio, tudo aí. Santa Catarina. Pegou a imagem? Já pensou se... Ó, o Tiago já tá com o telefone na mão, com a coisa ele liga pro Samu. E é uma faca mesmo, rapaz? Não, cuida dele. Rapaz, é uma faca, tá? Então, meu amigo Paquito, Vai lá, boy. Nossa senhora, que eu fiz? Bota os dedinhos. isso, ela até entala um pouco, mas depois ela sai fácil do outro lado, fica tranquilo, não vai entalar, tá? Não vai precisar tirar. Deixa eu ver assim. Isso aí Tá bom que pega um pouco também do perfil aqui, tá? Pessoal, daí lembrando, né? Ela vai ter que vir aqui, não pode cortar tua mão, né? Então, vamos colocar a cenoura, pode ser daqui pra lá, de lá pra cá, cortar tanto faz. Eu ó. não sei, eu tô... Eu vou deixar assim pra ele ver cair a Aquela ponta ali, ó. faquinha de cortar picanha. Certo era botar o cenoura aqui na frente. Só uma pergunta básica, né? Eu não percebi, o Paquito, se tu és destro, se é canhoto, com qual mão tu escreve? Eu Quer sou que eu destro. seguro na tua mão lá pra tu não ficar com Então, medo? então tá pra não tranquilo. deixar cair. A mão que ele mais usa é a outra. Então tá tranquilo se acontecer alguma coisa Eu aqui. Não vou nem olhar. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, contando comigo até 3. 1, Ai. 2, 3. Ai, calma, esqueci uma coisa. Lembra que eu falei que mágica de verdade só o Papai do Céu lá, né? Então dá licença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara do céu. O homem lá me garantiu, vai dar tudo certo. Atenção. 1, 2, 3 e... Palmas pro cabra mais corajoso da TV Galega. Ele quase parou o coração. Errada, mágica. Rapaz. Eu não sei que diabo que ele fez ali, que é essa tal desse negócio. Tá, mas vai ter mais uma lá especial. Essa é a saideira. Essa ali, essa é a saideira. Mas que horas são? Já vamos fazer ativar ela. Vamos pra Vamos lá, saideira. 10 minutos. Quer Falta mais 10 espaço? Não, eu não preciso. Deixa eu só me posicionar Essa aí tu vai ficar com medo, eu já vi Ô, ele Lúcio, fazer. leva um pedaço de cenoura de lembrança aí pra ti. Meu Deus do céu. Rapaz.
Agora é o... Como é que é o nome dessa que vai vir agora? Olha o Mário assistindo. Não vai perder o braço aí. Abraço, Mário. Como é que é o nome dessa O mágica negócio aqui agora? é violento, nego. Deus me livre. Eu não vou falar o nome, porque daí eu vou revelar o efeito já. Tá. Mas depois daí eu digo, vai Tá ser bom. óbvio, tá? É a mesa que faz alguma coisa. Deixa eu tentar me posicionar. Essa aí você não vai dormir Isso hoje. não tem um coelho aí, né? Não, Essa- seu puxo Nesse em momento casa. não. Não, É. não tem a mágica do coelho hoje. Não, hoje não. Abraço, Silvia, tua irmã assistindo tá. lá. Abraço. Atenção. Olha lá. Pera aí, Calma, Peraí. respira. pera aí. Tamo ao vivo, olha lá, ó. O Essa aí tu vai ficar com medo, você não vai dormir hoje. que vai acontecer aí, meu pai? Presta atenção. Ele vai assoprando e a mesa Não dá. vai Não voando. pode ser verdade. E a mesa vai voando. Não, Como é que ele está levantando essa mesa, Fernando? coisa engraçada. Tem alguma Como que coisa, ele está levando aí? Tem alguma coisa aí que não pode. Ah, não pode ser verdade. Não. Essa mesa seria de isopor? Não pode ser verdade isso. Não tá certo. Isso não tá certo, tá? Como é que. Isso é bruxaria. Isso aí é. Tem pacto com o capeta, Tem esse homem. negócio amarrado ali, não. Olha lá, Fernando, olha lá. Tem nada. Solta a mesa, tá? E voa. Não pode ser verdade. Não pode. Tem pacto com Satanás, esse demônio. Não tá certo isso aí. Ah, tem. Essa aí, infelizmente, nós não vamos conseguir aprender, não. Essa aí é muito difícil. Rapaz, Essa ali é difícil, cara. uma vez eu fui fazer essa mágica numa galera muito divertida. Os motoristas e cobradores de ônibus. Na glória. E essa foi lá em Gaspar. Foi os de lá. Mas o pessoal daqui tava lá também, confraternizando. Eu fui contratado para fazer o show. Aí, tô fazendo, é a última sempre, né? Como era mais próximo, eu tava cercado, rodeado. Essa dá pra fazer rodeado também, como os aros, né? Tem mágicas que não dá, né? Se tu olhar de cima vai ver o segredo, olhar atrás vai ver o segredo. Eu já nesses lugares tento levar essas. A esposa de um motorista daqueles de ônibus, eles são tudo gozador, né? Só que tira um sarro do outro, né? Falou assim: uma toalha dessa lá em casa para as coisas levantar. Eita, nós! Esses improvisos a gente passa também. Dá vontade de perguntar como é que faz, Como né, é que cara? tu queres essa tua toalha, né? Dá vontade, mas ele não vai contar pra nós como é que faz. né? Coitado daquele motorista. Mas aqui, ó, é bem Nunca lembrando. tentaram puxar a mesa assim, quando você tá As crianças fazendo? tentam. As As crianças querem pegar a mesa, Avisando- pra ver por que tá voando a mesa. É, várias vezes. Em função da toalha, eu Cara, vou não é relembrar possível. todos que estão lá nos assistindo que Aí o pessoal isso vai aqui... precisar de uma toalha dessa. Não, ele não faz milagre, é só Não. mágica, tá? Não adianta. Pode ver que ela não é azul, ela é. Ô Elimar, só mais uma perguntinha, curiosidade aqui, porque tu fez 2, 3 mágicas Quatro. aqui, 4, né? Isso. Quantas mágicas Essa mais do ou menos braço tu nunca vai mais eu em teus apresentações assim? É porque assim. E depois, qual a que tu mais gosta? E aqui o pessoal mais gosta? Basicamente são os aros e a mesa. Os aros são os que eles mais e impressionam. a mesa, os E a dois. cabine também, mas a cabine não faz parte do É, show normal. É, o né? show normal, porque como a cabine precisa de uma estrutura, então não é todo show que eu faço, né? Sim, sim. Geralmente eu faço quando eu sou contratado uma segunda vez para o mesmo público, para trazer coisa nova, né? Uhum. Mas... E tem várias outras que também a gente não fez aqui, né? Porque o espaço não permite. Por exemplo, a mala moscovita. A mala moscovita é aquela que eu coloco as gemas nela, boto ela dentro de um saco, amarro, coloco ela dentro do baú, a gente tranca com cadeado o baú, e aí eu subo em cima do baú, subo uma cortina, quando a cortina cai, ela está fora, e aí ela começa a abrir os cadeados do baú, daí tem alguém com um saco lá, ela abre o saco, aí tô lá dentro do saco eu algemado. A mala moscovita também é um clássico das mágicas. Aí o show básico dá o quê? Uns 15 números, né? 15, porque assim, a gente faz Mas por esse tempo. básico é o quê? 30 minutos? 40? 50? A média é 45 minutos. A média é 45. Por que a média? Porque todas as minhas mágicas interagem com a plateia. Seja ali na frente fazendo mágica que nem o Paquito fez aqui comigo, né? E sempre com muito sempre com bom humor, rindo, brincando e tal, mas respeitando a pessoa que vem lá me ajudar. Ela se sente parte do espetáculo como se tivesse feito a mágica junto. Claro. E então depende dessa interação. Então, às vezes, geralmente, chega perto de 1 hora. Até porque os espetáculos também não se sugere, né?
O Paquito sabe muito bem disso também. Claro, tirando Se alongar shows muito, de né? banda e tal, né? Que o pessoal interage. Se passar de 1 hora, porque daí começa a ficar cansativo também. Sim. Sim. Então, no máximo é 1 hora, mas é 45 minutos aproximadamente. Então, se o público é muito frio, não interage muito, pode ser um pouco mais breve também, né? Mas dá umas 15, 20 mágicas, né? Mais ou menos isso aí. Legal, bastante. Qual o melhor show que você gostou de se apresentar? Meu Deus, são tantos Tantos, maravilhosos. 40 né? 43 anos. Eu acho que o que mais me. Algum tu deve ter feito em parceria com outros e outros você fez solo, né? Me arrepiando aqui, né? Quando eu tenho esse sentimento, sempre arrepia, né? Eu, criança, porque eu fui campeão catarinense com 9 anos de idade, foi um dos shows marcantes também. Eram todos competidores adultos, representando outras cidades. Eu, representando Blumenau, fui campeão catarinense. Quantos anos? Eu tinha 9 anos. 9 anos de idade. Foi lá em Concórdia, no palco. E existe ainda esses campeonatos? Aqui em Santa Catarina, não. É. E aí, dali eu me credenciei, chamei atenção para participar de um festival nacional de mágicos em São Paulo, né? Foi outro show que foi muito bacana para mim, porque mestres nacionais da mágica se apresentando no mesmo palco que eu estava me apresentando. Legal. Cada um tinha a sua apresentação. Para vocês terem uma ideia, um outro cara que é mágico, que ninguém sabe, né? Ou talvez hoje, por causa da internet, muitos devem saber, é o Moreno. Esqueci o primeiro nome dele. O nosso clássico cara que fazia a propaganda da Bombril. Sei. Sei, Garoto querido. propaganda. Sei. Ele é mágico. Ele é de Bauru, São Paulo. Eu conheci ele lá pessoalmente, ele se apresentou, eu me apresentei. Foi um show memorável também. Eu tinha ali 10 anos de idade. E aí eu fui destaque nacional por ter. Então, eu era o mais jovem dali. A maioria era adultos. Daí tinha um outro de 14 anos e eu tinha 10. E outro show muito memorável também foi aqui na frente desse grande shopping que nós temos na 7 de setembro. 15 mil pessoas, quase foi fechada a 7, só ficou uma pista. Era a estreia da abertura do Natal em Blumenau. Isso foi em 2008, né? Foi logo depois da tragédia. Então daí todo mundo se reuniu para fazer eventos. Daí começou esse Natal Luz em Blumenau, começou ali. E aí a chegada do Papai Noel foi primeiro nesse shopping aqui. E aí eu fiz o Papai Noel aparecer na frente de 15 mil pessoas, na frente do shopping, ali naquele elevado, no palco. Aí tinham telões distribuídos até lá da sinaleira da catedral, até aqui na Caixa Econômica. Tinham telões para o pessoal poder ver. E também fiz aparecer quem foi o patrocinador da época, um dos patrocinadores, que era a C&A. Ela tinha a loja ali dentro. E vocês lembram o garoto propaganda da C&A no passado, o Sebastian? Sim. Careca, ele. Sim. Oh, yeah! Sim. Aí eu fiz ele aparecer, joguei uma cortina pra cima quando caiu. E assim, o palco aberto aqui nas laterais, o pessoal vendo na frente. Aí ele, claro, né? Muito ator como ele é, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? Daí a gente falou, não, tá em Blumenau. Cara, eu tava em São Paulo agora, dentro do estúdio, fazendo propaganda pra C&A. Então, assim, são shows que marcam, né? 15 mil pessoas, né? Meu Deus Então, do céu. essas mágicas que eu fiz aqui, e mais algumas outras, eu faço desde públicos para 5, 10, 15 pessoas, como para 15 mil pessoas. Por isso que eu gosto de fazer as mágicas que se chamam de palco ou salão, que são de médio para grande porte de ilusão. Por isso que eu me especializei nesse... Que daí não restringe, né? Porque senão, quando a mágica é muito pequena, poucos podem acompanhar. E essas já não, né? E é como tu falou, né? Pequenos, médios e grande porte de show. Sim. O cara contratou, tu tá indo. Sim, e eu faço muito CIPAT também. Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Então eu pego as mágicas, eu faço um link para não ser aquela palestra chata de novo sobre EPI, sobre EPC, que todo ano é igual. Então daí eu trabalhar as mágicas relacionadas a EPI, equipamento de proteção individual, a equipamento de proteção coletiva, a qualidade de vida, a saúde alimentar, a depressão. Então, muitas vezes as empresas têm assim, não, esse ano nós vamos trabalhar, como teve aqui um hotel de Blumenau, que faz parte de uma rede, Elimar, esse ano nós vamos trabalhar sobre saúde bucal na CIPAT. Fiz mágicas relacionadas à saúde bucal. Nosso grande parque que nós temos, diversão lá no litoral. Eu fiz outro show magnífico que nós fizemos, né? Que nós fazemos mágica para artistas. Aqui o nosso grande parque aqui em Penha, né? Parque fechado. Parque No fechado. Beto Carreiro. Então, assim, no inverno, eles fecham nas quartas-feiras. E aí eles fizeram na quarta-feira a CIPAT deles. Então, 1.500 funcionários do Parque Beto Carreiro, entre eles artistas e o pessoal operacional e tudo mais, vendo o nosso show de CIPAT.
Então nós fazemos mágica, Verdade, e daí foi. lá era o quê? Lá eles queriam sobre questão financeira, né? Que muitas vezes pode acontecer acidente, que a pessoa fica preocupando em empréstimo, em dinheiro, isso e aquilo. Teve um hospital aqui em Blumenau também, fiz a CIPAT deles. Aí o deles era sobre também era ansiedade, essas coisas todas. Então fiz mágicas relacionadas à ansiedade, trabalhando isso para CIPAT. Então eu vou moldando meu espetáculo conforme a necessidade, né? E geralmente são até as mesmas mágicas. O que eu trabalho é a narrativa, como é que eu aplico cada mágica daquela. Elimar, quem quiser saber mais a respeito do teu trabalho, te procura no Instagram? Isso, Mágico Elimar, né? Bem fácil. Bem fácil. Bem Hoje fácil. é Instagram E acabou, nem né? mais número de celular, né? Hoje Não. é Instagram. Lá Você tem já o celular procura lá. também, o WhatsApp, daí pode falar comigo. Sempre o WhatsApp é o mais rápido, até mais rápido do que as mensagens do Instagram, que às vezes o Instagram ele se perde um pouco quando o cara não é teu amigo. Sim. Às vezes eu recebi mensagem lá um mês depois que apareceu pra mim, porque fica lá no autorizar, né? sim. Quando não é teu amigo, tu não és amigos seguidores, né? Sim. Então, lá tem meu WhatsApp também, então entra em contato comigo com o WhatsApp. O WhatsApp é imediato, né? Assim que eu já vejo, eu já tô respondendo. Maravilha, meu irmão. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Infelizmente. Programa bacana hoje, né? Agradecer a vida deles aí. Nós que agradecemos. Sensacional, a galera toda elogiando aqui, pedindo mágica e mágica. Dá pra ficar mais uma hora aqui. Quero agradecer demais a presença de vocês. Quero mandar um abraço especial pra alguém. Quero. Pra minha esposa que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, semana. Minha partner. Legal. Hoje o abraço é especial. Nossa filha Yasmin. Nossa filha, atriz também, né? Poetisa, Legal, dramaturga, legal. escreve também. Então, um abraço, um beijo, meu amor. E pro meu filho, Neto, também, meu filhão do coração, gostoso. O pai igual, são dois bebês, um de 24 e um de 14 anos. São dois Eita. bebês que eu cheiro muito. E o Felpudo, nosso E o Felpudo, nosso coelho. Tem um legal. coelho também. Tem, Tem. dono da casa. Pessoal, eu sou contra a mágica com animais, tá? Certo. O Felpudo nós temos o mesmo que a gente gosta, mas eu até tem um que faz de conta que é de verdade, tá? Mas porque a gente sabe que maltrata, querendo ou não. Sim. Põe, por exemplo, num lugar apertado, escuro, ele não vai curtir. Sim, Por mais que tu acha que não tá sofrendo. Tá. Então a gente sempre foi contra já fiz no passado, quando eu era criança. Legal. E na época o Ivo Hadlis, tio Ivo, né, que foi quem me botou na mágica, ele começou a puxar esse negócio contra animais e eu absorvi isso, né? Até dar umas polêmicas entre mágicos sobre isso. Maravilha, meu querido. Obrigado, Fernando. Obrigado, Elimar, Juliana, parabéns, obrigado, satisfação, né? Programa hoje Hoje rendeu. Eu vou dormir pensando nesse negócio aí. Pensar na mesinha voando. Amanhã eu vou comprar um aro desse pra mim. Gente, uma boa semana a todos. Belíssimo final de semana. Terça-feira estaremos aqui de volta. Valeu. Forte abraço. Entrevistas. Festas. Aquele bate-papo. Eventos. Entretenimento.